quero chamar a sua atenção porque nós vamos falar um pouco sobre isso. Talvez alguns que estão aqui, uma grande maioria, ainda não tem um certo conhecimento acerca da reforma protestante. A grande verdade é que em 31 de outubro de 1517, Martinho Lutero ele pegou as suas hoje famosas 95 teses na porta da Catedral de Wittenberg. E periodicamente as igrejas evangélicas, elas relembram aqueles eventos que na soberana providência de Deus preservavam viva a sua santa e amada igreja. Muitos, entretanto, questionam essas comemorações e alguns chegam até contestar a lembrança da reforma. Mas a grande verdade é que a reforma ela trouxe um grande marco na história da igreja cristã. A grande questão, a primeira pergunta é: o que Lutero defendia acerca da reforma protestante? Lutero defendia que a Bíblia era a única referência para os fiéis, que as pessoas conseguiriam ser salvas sem a mediação ou de intermediários e sem precisar de indulgências. Mas eu quero ainda falar um pouco com você dessas considerações acerca da reforma e dos seus reformadores. O nosso apreço pela reforma e as suas doutrinas, elas não devem levar-nos a uma visão utópica, ou seja, uma visão idealista com relação aos seus personagens principais. O que nós devemos fazer é reconhecer os seus feitos, mas também as suas limitações, e é na compreensão da fallibilidade humana que detectamos a mão soberana de Deus empreendendo os seus propósitos na história. Devemos saber também que Martinho Lutero, ele foi um homem falível. As 95 teses de Lutero realmente representaram um marco e um ponto de partida para a recuperação da sã doutrina. E entre essas teses nós encontramos as expressões de compreensão dos ensinamentos da Bíblia Sagrada, como por exemplo na tese 62 de Martinho Lutero, que foi fixada na porta da Catedral de Wittenberg. Na tese 62 ele diz: o verdadeiro tesouro da igreja é o sacramento do Evangelho, da glória e da graça de Deus. E na tese 94, Martinho Lutero vai dizer: os cristãos devem ser exortados a seguir a Cristo, a sua cabeça, com diligência. Entretanto, nós devemos reconhecer que elas estão longe de serem em sua totalidade expressões precisas da verdadeira fé cristã, porque elas registram na realidade o início do pensamento de Martinho Lutero, e que seria depois, ao longo dos anos, seria trabalhado e refinado por Deus ao longo dos anos, ao longo dos seus estudos e experiências posteriores a isso. Nós devemos também notar que a revolta de Martinho Lutero não foi algo eminentemente espiritual. Nós não podemos compreender a reforma se acharmos que Lutero liderou uma revolta contra pessoas, uma revolta contra padres corruptos apenas. A ação de Martinho Lutero foi uma revolta contra a estrutura errada e uma doutrina errada de uma igreja que distorcia a salvação. Eu quero que você entenda que as 95 teses de Martinho Lutero, quase todas elas, Martinho Lutero está lutando contra o pagamento da indulgência. Por quê? Porque se existia este mandamento, esta lei, se alguém quisesse ser salvo depois da morte, deveria pagar uma taxa, deveria pagar este passaporte, que através desta indulgência, através deste pagamento, essa pessoa então adquiria a salvação. Martinho Lutero então, ele vem lutar, ele se revolta contra esta estrutura errada e contra esta doutrina errada de uma igreja que distorcia a salvação, de uma igreja que distorcia, tirando todos os méritos de Cristo, tirando toda a eficácia do sacrifício de Cristo na cruz,
ou seja, dizendo que o sacrifício, subentendendo que o sacrifício de Jesus Cristo não era eficaz, mas que se deveria então, para se adquirir a salvação, pagar esta indulgência. Não foi um movimento sociológico, ele não pretendia, Martinho Lutero, ensinar a salvação do homem pela reforma da sociedade, mas compreendia que a sociedade era reformada pelas ações do homem resgatado por Deus. Na realidade, a reforma do século XVI foi um grande avivamento espiritual operado por Deus. Deus é a razão principal desta reforma espiritual ter acontecido, desse reavivamento espiritual operado por Deus, que começou com uma experiência pessoal de conversão. Falando sobre esta mensagem de Martinho Lutero para hoje, a reforma para hoje, nós podemos perceber que a construção teológica de Lutero, ela se originou um princípio conhecido como 5 solas: sola fide, sola scriptura, sola Christus, sola gratia e sola Deo gloria. Somente a fé, somente as escrituras, somente Cristo, somente a graça, somente a glória de Deus. A mensagem da reforma para os dias de hoje, as mensagens proclamadas pela reforma continuam sendo pertinentes aos nossos dias. Da mesma forma como as escrituras são sempre atuais e representam a vontade de Deus ao homem em todas as ocasiões, a reforma, com suas mensagens extraídas e baseadas na escritura sagrada, elas transbordam em atualidade para a cena contemporânea da igreja evangélica. Apesar que nós vimos aí uma semana atrás alguém dizendo, uma pessoa completamente insensata dizendo, a Bíblia precisa ser atualizada. Apesar desta pessoa dizer que por causa de 3 versículos nós não podemos falar que algo está errado ou que algo está certo. Ele diz, a Bíblia precisa de atualização, que ela está muito ultrapassada. Mas a reforma, os reformadores vêm apresentar com uma mensagem que a palavra de Deus, ela transborda em atualidade para uma igreja contemporânea. E nós vamos ver aqui nesta noite alguns pontos pregados pelos reformadores e a sua aplicação à igreja contemporânea nos dias de hoje. Então, entendendo esses 5 solas, que as ideias de Lutero, e que se espalharam-se pela Europa com rapidez, e o rompimento de Lutero com a igreja católica, que aconteceu quando ele foi excomungado pelo Papa no ano de 1521. Mas o que a reforma resgatou? O que a reforma resgatou? Primeira coisa, eu quero que você abra a tua Bíblia comigo. A reforma resgatou o conceito do pecado. Por quê? Porque a venda das indulgências mostra o conceito do pecado que estava distorcido na época da reforma no século XVI. Abra comigo Romanos capítulo 3, o versículo 10 e o versículo 10 ao 23. Romanos 3, o versículo 10 ao versículo 23, que diz assim, acompanhe comigo: como está escrito, não há justo, nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram, a uns se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urda engano, veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles a têm cheia de maldição e de amargura, são os seus pés velozes para derramar sangue, nos seus caminhos há destruição e miséria. Desconheceram o caminho da paz, não há temor de Deus diante dos seus olhos. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz aos que vivem na lei, o diz para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Mas agora, sem a lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunha pela lei e pelos profetas,
justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. A venda das indulgências então mostra esse conceito do pecado que estava distorcido na época da reforma no século XVI. A igreja medieval e principalmente as ações de Tisel fugiram totalmente à visão bíblica de que pecado é uma transgressão de lei de Deus e qualquer falta de conformidade com seus padrões de justiça e santidade. A essência do pecado então, ela foi banalizada ao ponto de se acreditar que seu resgate podia se efetivar pelo dinheiro. Mas Romanos capítulo 3, versículo 10 ao 23 mostra que isso é impossível ao homem. A reforma veio resgatar este conceito do pecado. Ela veio resgatar esse conceito do pecado. Ela veio mostrar que isso é impossível efetivar pelo pagamento, absolver o pecador pelo pagamento da indulgência. É fácil nós vermos as implicações que a falta de um conceito bíblico de pecado tem para outras doutrinas chaves da fé cristã. Por exemplo, se o resgate é uma função da soma de dinheiro paga, como fica então a expiação de Cristo? Qual a necessidade da expiação de Cristo? E ao se insurgir contra as indulgências, Lutero então estava, na realidade, representando a mensagem da palavra de Deus sobre o homem, seu estado, suas responsabilidades perante Deus, perante o Santo Criador e a sua necessidade de redenção. E era isso que Martinho Lutero estava fazendo. E hoje esses conceitos, eles estão cada vez mais ausentes da doutrina da igreja contemporânea. A mensagem da reforma continua sendo necessária aos nossos dias. Estamos acostumados a ouvir que todas as ações legítimas, que pecado é um conceito relativo e ultrapassado, que o que importa é a felicidade pessoal e não a observância de princípios. Nós temos ouvido por aí várias blasfêmias, mesmo nos meios evangélicos existe grande falta de discernimento e há uma preocupação muito maior em encontrar justificativas, explicações e racionalizações do que com a convicção do pecado e do arrependimento. Nós vemos as pessoas tentando explicar a favor do pecado, justificando o pecado, do que pessoas se arrependendo, de que pessoas tendo reconhecimento de seus pecados. Mas a reforma, ela resgata o conceito do pecado, mostrando que todos pecaram e carecem da glória de Deus. A reforma também pregou a doutrina da justificação somente pela fé. Abra comigo lá em Gálatas, capítulo 3, o versículo 10 ao versículo 13. Livro de Gálatas, capítulo 3. Gálatas 3, o versículo 10 ao versículo 14, que diz assim: todos quantos, pois, são das obras da lei estão debaixo da maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Ela resgata então a reforma, a doutrina da justificação somente pela fé. A igreja também católica havia distorcido o conceito da salvação, pregando abertamente que a justificação se processava por intermédio das boas obras de cada fiel. A igreja católica pregava que era através das
das obras que o cristão era justificado dos seus pecados. Ela pregava que os cristãos eram justificados através das obras, através da observância da lei. E nós vamos perceber que os judeus da época do apóstolo Paulo, eles ainda viviam sob esta visão, achando que fazendo e cumprindo os seus atos religiosos, cumprindo as suas dietas religiosas, eles alcançariam os céus. Eles viviam pregando e ensinando isso e tentando transferir isso também aos cristãos que foram convertidos ao Evangelho de Jesus Cristo. Eles dizendo que através da circuncisão que o homem receberia a salvação. A reforma prega então a doutrina da justificação. A Igreja Católica havia distorcido este conceito de salvação, dizendo que através do processo por intermédio das obras de cada fiel, ele seria salvo. Lendo a palavra de Deus então, Martinho Lutero, ele verificou quão distanciada esta pregação estava das verdades bíblicas. A salvação era uma graça concedida mediante a fé. Martinho Lutero descobre isso, e todo o trabalho vem de Deus. As boas obras não fornecem a base para a salvação, mas são evidências e subprodutos de uma salvação que procede da infinita misericórdia de Deus para com o homem pecador, que ele arranca da perdição do pecado. Martinho Lutero então ele sabe que é somente pela fé que o homem é salvo, somente pela fé e não pelas obras. Hoje nós estamos novamente perdendo, e muitos lugares têm perdido esta compreensão, e a mensagem da reforma, mais uma vez, ela é necessária. A justificação pela fé continua sendo esquecida, e procura-se a justificação pelas obras. Muitas vezes procura-se a justificação perante Deus através do envolvimento em ações de cunho social, mas a verdade é que o homem será salvo através da fé. Se prega muito que a pessoa deve fazer e realizar, porque senão ela não alcançará a salvação. A Bíblia diz que é somente pela fé. Maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Viver pela lei era impossível o homem alcançar a salvação, ou seja, somente um que é santo, que é imutável, que é inconfundível, Cristo Jesus, que cumpriu toda a lei, e por causa disso nós fomos absolvidos, resgatados, redimidos, perdoados, porque Cristo cumpriu toda a exigência da lei. Mas os homens que querem insistir na observância da lei para serem salvos estão perdidos. A palavra de Deus nos garante que eles estão perdidos. A justificação pela fé, ela está sendo ultimamente considerada até um ponto secundário, mesmo no campo evangélico, partindo-se para trabalhos de ampla cooperação com base de fé e da unidade, como vimos no pensamento expresso de Martinho Lutero. A reforma também, ela resgatou o conceito da autoridade vital da palavra de Deus. Nós lemos aqui sobre a autoridade da palavra de Deus, nós lemos Salmo 19, mas a reforma também, ela veio resgatar o conceito da autoridade vital da palavra de Deus. Abra comigo lá em 2 Pedro, o capítulo 1, o versículo 16 ao versículo 21. Vamos ver o que nos diz a palavra de Deus. 2 Pedro, segunda epístola de Pedro, o capítulo 1, o versículo 16 ao versículo 21, falando sobre a superioridade da palavra de Deus. Porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo segundo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares de sua majestade. Pois ele recebeu da parte de Deus Pai honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz: este é meu filho amado, em quem me comprazo. Ora, esta voz vinda do céu nós ouvimos quando estávamos com ele no Monte Santo. Temos assim tanto mais confirmado a palavra profética,
e fazeis bem em atendê-la, como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. E na ocasião da reforma, a tradição da igreja já havia se incorporado aos padrões determinantes de comportamento e doutrina, e na realidade já havia superado as prescrições da Escritura. A Bíblia ela era conservada distante e afastada da compreensão dos devotos. Os devotos eram proibidos de ler a Bíblia Sagrada, eram proibidos. Era considerado um livro só para os entendidos, e obscuro e até perigoso para a massa de pessoas. Os reformadores então redescobriram e levantaram bem alto o único padrão de fé e prática, a palavra de Deus, e por este padrão aferiram tanto as autoridades como as práticas religiosas em vigor. E hoje o mundo está sem um padrão, mas não é somente o mundo, a própria igreja evangélica está voltando a enterrar seu padrão em meio a um entulho místico, pseudo-espiritual. A mensagem da reforma, ela continua sendo necessária, e nós sabemos que nas pessoas sem Deus imperaram o subjetivismo e o existencialismo, e a única regra de prática existente parece ser então: comamos e bebemos porque amanhã morreremos. E verificamos que nas seitas existe uma multiplicidade de padrões. Livros escritos são apresentados, e se a sua autoridade fosse igual ao superior à da Bíblia, e a cena e a apresentação de novas revelações, geralmente de natureza escatológica e com características fluídas, contraditórias e totalmente duvidosas. No meio eclesiástico liberal, já nos acostumamos a identificar o ataque constante à veracidade das Escrituras, e já vamos a mais de 2 séculos de contestação sistemática da palavra de Deus, como se a fé cristã verdadeira fosse capaz de substituir sem o seu alicerce principal. Nós vemos o ataque contra a autoridade vital da palavra de Deus. Vou repetir: estamos ouvindo hoje, nos dias atuais, a palavra de Deus precisa ser atualizada. Nós não temos que dar crédito em algo que foi do passado. A Bíblia já é do passado, mas a reforma, ela precisa continuar. Mas é no campo evangélico que somos perturbados com os últimos ataques da Bíblia como regra inerrante da fé e prática. Ultimamente, muitos chamados intelectuais e que têm questionado a doutrina e que coloca a Bíblia como um livro inspirado, livre de erro. Nós podemos tomar como, por exemplo, o caso de Fuller, Teológico Seminário, e esta famosa instituição que foi se perdendo nos seus critérios, foi se perdendo na sua distinção. E muitos têm se perdido, tirando toda a centralidade da palavra de Deus. Muitos têm se perdido, tirando a autoridade vital da palavra de Deus. Mas a reforma também redescobriu na palavra a doutrina do sacerdócio individual do crente. Abra comigo lá em Hebreus, o capítulo 10, o versículo 19 ao 21. A reforma também resgata, redescobriu a palavra, a doutrina do sacerdócio individual do crente. Nós vamos lá em Hebreus capítulo 10, o versículo 19 ao versículo 21, que diz: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus,
Tendo, pois, irmão, intrepidez, redescobriu na palavra a doutrina do sacerdócio individual do crente. O sacerdócio individual do crente foi uma doutrina também resgatada pelos reformadores, e ela apresenta a pessoa de Cristo como o único mediador entre Deus e os homens, concedendo a cada salvo acesso direto ao trono, por intermédio do sacrifício de Cristo na cruz e pela operação do Espírito Santo no homem interior. O ensinamento bíblico transmitido pela reforma eliminava os vários intermediários que haviam surgido ao longo dos séculos entre Deus que salva e o pecador redimido. E na ocasião era um ensinamento totalmente estranho à igreja de Roma, que sempre se apresentou como tendo a palavra final de autoridade em interpretação das Escrituras. Por isso, Lutero rebelou-se contra o véu da obscuridade que a igreja lançava sobre as verdades espirituais e levou os fiéis de volta ao trono da graça. Isso proporcionou uma abertura providencial no conhecimento teológico e religioso. Martinho Lutero sabia disso, mas também sabia que o acesso a Deus deveria estar fundamentado nas verdades da Bíblia. Tanto assim que seus primeiros esforços, após a quebra com a igreja romana, foi a tradução da palavra de Deus para a língua falada em seu país, ou seja, o alemão. Os ensinamentos do sacerdócio individual do crente foi o grande responsável pelo estudo aprofundado das Escrituras e pela dimensão da fé reformada. Levados então a proceder com os bereanos, os crentes verificaram que não dependiam do clero para o entendimento e a aplicação dos preceitos de Deus, e passaram a penetrar com determinação nas doutrinas cristãs. Sendo assim, a mensagem da reforma, ela continua sendo necessária hoje. A igreja contemporânea, ela está se multiplicando em quantidade de adeptos, mas é uma multiplicação estranha. Por quê? Porque é acompanhada de uma preguiça mental quanto ao estudo. Não querem estudar, não querem se esmerar no estudo da palavra de Deus, e parece que fomos todos tomados de anorexia espiritual, porque muitas pessoas têm se contentado com muito pouco. Muitas pessoas não estão querendo estudar, e nós devemos orar para que Deus levante mestres que estão dispostos a estudar a palavra de Deus, a verdade do Evangelho, para que seja anunciada contra toda a heresia, contra toda a distorção da palavra de Deus, que as pessoas povoem a terra com a palavra de Deus. A mensagem da reforma é necessária para que nós não venhamos a testemunhar a consolidação de toda uma geração de cristãos que não querem aprender a palavra de Deus, que não querem estudar a palavra de Deus. Mas em vez de nós procurarmos coisas enlatadas, nós precisamos que a palavra de Deus seja o nosso maior alimento, o nosso principal alimento. Nós precisamos nos aperceber de que o conteúdo da palavra de Deus é verdade central e objetiva, que a palavra de Deus, ela é única e verdadeira. Mas a reforma também apresentou de forma clara, a inequívoca, o conceito da soberania de Deus. O Salmo 24, abra comigo, o Salmo 24, olha o que ele nos diz. Ao Senhor pertence a terra e tudo que nele se contém, o mundo e os que nele habitam. Fundou-a a ele sobre os mares e sobre as correntes e o estabeleceu. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade nem jura dolosamente. Este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Tal é a geração dos que o buscam a face do Deus de Jacó.
Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos exércitos. Ele é o Rei da Glória. A reforma apresentou então de forma clara e inequívoca o conceito da soberania de Deus. Na ocasião da reforma, as expressões da religiosidade tinham se tornado totalmente centralizadas no homem. Isso ocorreu principalmente pela grande influência de Tomás de Aquino na sistematização do pensamento católico romano. Abraçando as ideias de Pelágio, Aquino enfatizou fortemente o livre-arbítrio do ser humano, dizendo que o ser humano tem o poder da escolha, dizendo que o ser humano tem o poder da decisão, desconsiderando a gravidade da escravidão ao pecado, que o torna incapaz de escolher o bem, a não ser que ele seja direcionado por Deus. Eles distorcem então com esse ensinamento a soberania de Deus. Lutero reconheceu que a salvação se constituía em algo muito mais que uma mera convicção intelectual. Era na realidade um milagre da parte de Deus, e por isso ele tanto pregou como escreveu sobre a prisão do arbítrio. Costumamos ouvir e atribuir a cristalização das doutrinas relacionadas com a soberania de Deus a João Calvino apenas, mas o pensamento bíblico de Lutero traz com não menor veemência uma teologia teocêntrica, na qual Deus reina soberanamente em todos os sentidos. Hoje a mensagem da reforma, ela continua sendo necessária, pois o homem e não Deus permanece no centro das atenções, e não é difícil nós observarmos nas músicas que se dizem evangélicas, não é difícil nós ouvirmos pregações que se dizem a Cristo, pregações egocêntricas, pregações triunfalistas, pregações sem a cruz, pregações sem a confissão de pecados, pregações sem sofrimento, pregações sem responsabilidades cristãs, pregações sem abandono do pecado. É muito fácil nós ouvirmos músicas que saciam, que massageiam o ego do ser humano. Você vai conseguir, você vai ser isso, receba a sua vitória, mas não se cantam a história de Cristo, do Cristo sofrido, do Cristo que morreu no nosso lugar. Não se canta que o homem deve se arrepender dos seus pecados, não se canta toda a via sacra de Cristo Jesus, mas o que nós ouvimos, que a mensagem continua sendo o centro, os homens, mesmo dentro dos círculos evangélicos, mesmo isso nós ouvimos, mas o alvo da igreja, que zela pela palavra de Deus, dentro dos círculos evangélicos, a nossa evangelização, ela é efetivada tendo a felicidade do homem como alvo principal e não na glória de Deus. Nós vemos as pessoas implorando para que as pessoas aceitem a esse Cristo. Nós vemos as pessoas oferecendo a Cristo como uma das opções para a felicidade, mas na verdade nós não vemos as pessoas demonstrando que Cristo, Ele é o centro, que Ele é o alvo da glória. Até a nossa liturgia e algumas liturgias que têm se afastado de cumprir a vontade de Deus. Há várias liturgias que são realizadas para massagear o ego, para o bem-estar do homem, e que a motivação não é para glorificar a Deus. Mas a reforma ela apresenta de forma clara e inequívoca que o conceito da soberania de Deus, o culto deve ser para a glória de Deus, a liturgia deve ser para a glória de Deus, a evangelização deve ser para a glória de Deus, a pregação deve ser para a glória de Deus, o louvor deve ser para a glória de Deus, tudo deve ser
para a glória de Deus. Sendo assim, nós devemos reconhecer a reforma como um movimento operado por homens falíveis, mas poderosamente utilizados pelo Espírito Santo de Deus para resgatar suas verdades e preservar a sua igreja. Nós não devemos endeusar os reformadores, nem a reforma, mas não podemos deixá-la esquecida e nem deixar de proclamar a mensagem do Evangelho e que reflete o ensinamento da palavra de Deus aos dias de hoje. A natureza humana continua a mesma, submersa em pecado. Os problemas e situações tendem a repetir-se até no seio da igreja, mas o Deus da reforma fala ao mundo hoje com a mesma mensagem eterna. Devemos então, em oração, temor, ter a coragem de proclamar à igreja e à nossa igreja a verdadeira mensagem do Evangelho. Mas eu quero ainda falar com você um pouco para que você entenda. Como eu disse, a grande maioria ainda não tinha ouvido sobre isso. Depois desse esclarecimento com bases bíblicas, eu quero falar com você acerca desses 5 solas, o que significa. A palavra sola, ela é uma expressão latina que significa somente. Os reformadores, eles não escreveram textualmente os solas, mas os princípios estão presentes em seus conceitos e foram sistematizados pelos herdeiros da reforma. Por exemplo, sola escritura. Os reformadores reafirmaram a supremacia das sagradas escrituras sobre a tradição, dizendo que a Bíblia é a única regra de fé e de prática, dizendo também que nenhum dogma ou experiência pode ser aceito se não tiver fundamento nas sagradas escrituras. O princípio do sola escritura reconhece a inspiração, a autoridade, inerrância e suficiência das escrituras. Esta é a base da reforma. Sola Christus, somente a Cristo. Os reformadores questionaram a autoridade do Papa sobre a igreja, declararam que nenhum homem substitui a função exclusiva de Jesus Cristo como mediador entre Deus e os homens. A doutrina dos apóstolos proclamam a supremacia de Cristo como o nosso suficiente Salvador, como o nosso único mediador, como o nosso soberano Rei. Sola deu glória, somente a Deus a glória. Também reafirmaram o ensino bíblico de que o fim último pelo qual fomos criados é a glória de Deus. Somos do Senhor, pois fomos criados por Ele e para Ele, e devemos viver no tempo e na eternidade. Deus nos criou e nos colocou na terra para ser glorificado em nós, e certamente é correto que dediquemos nossa vida à sua glória, já que Ele é o princípio dela. Nós devemos louvá-lo. Sola gratia, somente a graça. Também os reformadores reafirmaram a doutrina bíblica da salvação pela graça somente. Diferente do conceito romano, a graça não é um pó mágico que nos ajuda a viver melhor para sermos aceitos por Deus. Pelo contrário, Cristo assumiu a nossa culpa e morreu a nossa morte. Por sua graça recebemos a nova vida e fomos reconciliados com Deus. A graça é o amor aos que não merecem. Sola fide, somente a fé. Também os reformadores proclamaram a supremacia da fé sobre as obras para a salvação. A salvação não é uma sinergia, como se houvesse alguma contribuição da parte do homem. A fé salvadora nunca é apresentada como algo inerente de caráter meritório, ou seja, a graça é um favor imerecido de Deus. A fé, um dom de Deus, o instrumento pela qual recebemos a presente salvação. Então, solas são as bandeiras da verdade que deveriam permanecer estiadas em nossas igrejas como símbolos da fé evangélica. Os 5 solas da reforma, então, sintetizam as batalhas travadas pelos reformadores em favor do Evangelho de Cristo Jesus. A Bíblia, o nosso único fundamento
sola Escritura, o Cristo, nossa única esperança, sola Christus, a graça, nosso único Evangelho, sola gratia, a fé, nosso único instrumento, sola fide, a glória de Deus, nosso único alvo, sola Deo glória. Meus amados irmãos, que nós fiquemos então com esse breve esclarecimento acerca da reforma protestante, que tanto é falada há 503 anos e ela permanece. Que o Senhor nos ajude, nos dê coragem e ousadia para levarmos esta bandeira da verdade, o Evangelho, para pregarmos esse Evangelho verdadeiro. O apóstolo Paulo, ele nos alerta para nós não sermos levados por falácias, por novas revelações, que nós venhamos ficar firmes com a palavra de Deus, que nós venhamos examinar a palavra de Deus dia e noite, que nós venhamos nos debruçar na palavra de Deus, para que estejamos prontos e habilitados para toda e boa obra. Fiquemos então com esta palavra, com esta instrução, com esta mensagem de reforma para hoje, para os nossos dias atuais. Nós veremos muitas coisas. Já vimos nesse último dia essas frases absurdas, essas blasfêmias. Mas não pense você que acabou. Já há pessoas defendendo os blasfemadores, aqueles que rejeitam a verdade única do Evangelho. Já tem pessoas lutando contra a verdade do Evangelho e dizendo que fulano de tal, ele tem razão, a Bíblia tem que ser atualizada, que isso trará problemas, mas que nós ficamos firmes com o Evangelho de Cristo, que nós não venhamos arredar o pé da palavra de Deus. Agora veio nova. A palavra de Deus nos diz: ainda que venha um anjo do céu e que traga um outro evangelho, que não seja este evangelho, que seja anátema, ou seja, seja maldito. Amém, meus irmãos?